Paz do Senhor Jesus a todos. Nós iremos fazer uma leitura na palavra de Deus, na carta do apóstolo Tiago, no capítulo 4, versículo 13 até o versículo de número 15. A palavra de Deus diz o seguinte: Eia, agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que deveis dizer, se o Senhor quiser, e vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora, vós gloriais em vossas presunções. Toda glória, tal como esta, é maligna. Meus irmãos, eu gostaria, em rápidas palavras, falar um pouquinho sobre o que aconteceu conosco neste ano de 2020. Nós todos iniciamos o ano com muitos projetos, todos nós tínhamos sonhos, tínhamos propósitos para este ano, mas o que aconteceu com todos nós foi exatamente aquilo que está relatado nesta passagem bíblica da carta de Tiago, capítulo 4, do versículo 13 ao versículo de número 15. Veja como os nossos projetos são falíveis. Veja como as nossas intenções, as nossas programações nem sempre ocorrem como nós desejamos. Quantas pessoas no início do ano fizeram propósitos, fizeram projetos e se esqueceram de apresentar estes projetos, de apresentar esses propósitos diante do Senhor nosso Deus. Observe, os irmãos, que não é pecado nós fazermos projetos, propósitos, não é pecado nós planejarmos uma coisa ou outra. Todavia, o que o apóstolo aqui, ele reprova, ele censura, é aquela pessoa que faz o projeto sem considerar o dia de amanhã e também sem considerar que ele não é poderoso o suficiente para projetar e para realizar o que ele projetou. Todos nós dependemos da ajuda de Deus. Todos os nossos projetos precisam estar sendo apresentados a Deus, porque somente o Senhor nosso Deus sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, e somente o Senhor nosso Deus é soberano, poderoso, autossuficiente para fazer acontecer tudo aquilo que está sendo projetado. Nós devemos sempre apresentar todas as coisas diante do Senhor nosso Deus. Vamos pegar algumas referências bíblicas que nos fala, que nos mostra esta realidade. Vamos pegar aqui Provérbios capítulo 27, versículo 1, quando a palavra do Senhor nosso Deus nos diz: não presumais do dia de amanhã, porque não sabes o que produzirá, o que o dia de amanhã trará. Então observe, às vezes a pessoa faz projetos para o dia de amanhã, para o seu futuro, mas ele não considera que o futuro não lhe pertence. O futuro só pertence a Deus. Quem imaginava, irmãos, em dezembro de 2019, janeiro de 2020, quem imaginava que este ano seria como está sendo? Ninguém. Ninguém imaginava que a economia iria praticamente quebrar. Ninguém imaginava que haveria uma quarentena pela frente. Ninguém imaginava que haveria desemprego. Todos nós estávamos confiantes que seria um ano extraordinário, que a economia ia melhorar,
que o emprego ia aumentar, né? Mas veja como é a vida. Veio um vírus, né? E abalou todos os projetos que existiam, né? Alguns foram totalmente liquidados, outros foram postergados. O certo é que o ano está sendo um ano bastante difícil. A palavra de Deus nos ensina que nós não devemos ser presunçosos, ficar planejando algo sem colocar aquilo diante de Deus. Em Lucas, no capítulo 12, no versículo 17 a seguir, Jesus fala a história de um homem que havia feito uma plantação e havia colhido muito. A plantação que ele fez prosperou, né? A chuva, o clima ajudou, a terra produziu, né? E ele agora, disse Jesus, estava arrazoando consigo mesmo, quer dizer, pensando, falando consigo mesmo e dizendo: que farei? Não tenho onde recolher os meus frutos. E disse: farei isto, derrubarei os meus celeiros, edificarei outros maiores, e ali recolherei todas as minhas novidades e os meus bens. E direi à minha alma: alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e folga. Mas Deus lhe disse: louco. Observe o que Deus diz a respeito daqueles que fazem projetos sem colocar os projetos nas mãos de Deus, sem confiar em Deus. Observe o que Deus diz a respeito daqueles que fazem os seus planos sem confiar em Deus, sem participar o Senhor Deus, sem colocar Deus no meio. Deus os chama de loucos. Quantos no início desse ano fizeram projetos e Deus lá do céu olhava e imaginava: este é nada mais, nada menos do que um louco, vai perecer, vai sofrer. Deus disse: louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Para quem será? Ora, os bens do homem, às vezes a gente usa a expressão, né? Eu tenho. Na verdade, essa expressão é errada. O certo seria: eu estou administrando, porque nada é nosso. O homem parte desta vida, parte para a eternidade, e os seus bens ficam tudo aí. E às vezes fica para uma pessoa que é um verdadeiro idiota, para uma pessoa que é incompetente, que vai destruir tudo o que ele produziu durante toda a sua vida. Esta noite, disse Deus, pedirão a tua alma. Aquele homem que estava projetando tantas coisas não passaria daquela noite. Imagine você se esta situação fosse comigo, fosse contigo neste dia. Imagine os projetos que fizemos para esta semana, para este mês, para este ano. E imagine se esta situação fosse conosco. O que seria da nossa alma? O que seria da sua alma se nesta noite você partisse para a eternidade? O que eu iria fazer? O que seria da minha alma se nesta noite eu partir para a eternidade? Todos os nossos projetos precisam estar diante de Deus. A nossa vida precisa estar diante de Deus. Nós dependemos de Deus, nós precisamos de Deus. A vontade de Deus deve prevalecer sobre as nossas vidas e não a nossa vontade. Quando Jesus ensinou a oração do Pai Nosso, no capítulo 6, versículo de número 10 do Evangelho segundo escreveu São Mateus, ele disse que nós devemos orar a Deus clamando e dizendo: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade de Deus é boa e é perfeita. Veja então que nós precisamos sempre orar para que a vontade de Deus aconteça. Se for da vontade de Deus, os nossos projetos vão dar certo. Se for da vontade de Deus,
nós iremos fazer isso ou aquilo. Se for da vontade de Deus, até mesmo a nossa oração será respondida, porque está escrito, o apóstolo São João, na sua primeira carta, no capítulo de número 5, versículo 14, ele disse que nós oramos e se a nossa oração estiver de acordo com a vontade de Deus, nós podemos ter confiança de que Ele vai nos ouvir e nos atender. Então, tudo depende da vontade de Deus. Aqui, em Tiago, capítulo 4, versículo 13 ao 15, Tiago ensina que nós devemos sempre confiar na vontade de Deus. Se Deus quiser, isso ou aquilo vai acontecer. Mas tem uma segunda coisa, e aqui eu já vou encerrar. Tem uma segunda coisa. O nosso projeto precisa estar de acordo com a vontade de Deus. Mas também, Tiago disse que dependemos da vida. Se Deus quiser, disse ele, e nós vivermos, faremos isso ou aquilo. Se Deus quiser e nós vivermos. Observe que às vezes Deus quer, mas às vezes a pessoa não vive para desfrutar a vontade de Deus. Mas como assim? Como assim? Eu vou dar um exemplo. Quando uma pessoa se envolve com coisas erradas e morre prematuramente, Deus queria muitas coisas boas para a vida desta pessoa, mas as escolhas que ela fez, o nível de vida dela, a forma de vida dela, antecipou a sua morte. Então, Deus queria, porém, ela não viveu o suficiente para que o projeto de Deus acontecesse na vida dela. Agora eu vou te dar exemplos bíblicos a respeito disso. Lá no livro de Eclesiastes, Eclesiastes capítulo 7, versículo 16 e versículo 17. A palavra de Deus diz: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Aí no versículo 17 diz: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do tempo. Eu conheço pessoas que morreram fora do tempo. Eu conheço pessoas que anteciparam a sua morte. Por exemplo, você está em uma rodovia, em uma estrada que o limite de velocidade é 90 km por hora ou 100 km por hora. Mas de repente você está embriagado, seja por bebidas alcoólicas ou drogado, e você resolve andar a 250 km por hora. Teu carro estoura um pneu ou você perde a direção do volante e o carro capota, você morre. Quem é o culpado da morte? Você mesmo. Quem antecipou a morte? Você mesmo. Não foi a vontade de Deus, foi a sua escolha errada, a sua atitude errada que precipitou, que antecipou a sua morte. Às vezes nós sofremos por nossas próprias escolhas e isso vale para todas as áreas da nossa vida. Lá em Deuteronômio, no capítulo 30, versículo 19 e também versículo 20, a palavra de Deus diz assim: os céus e a terra eu tomo hoje como testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas tu e a tua descendência, amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó, que lhes havia de dar. Observe que quando a pessoa serve a Deus com sinceridade, obedece a palavra de Deus, tem uma vida de prudência, tem uma vida controlada, não comete exageros. Observe que quando a pessoa procura viver uma vida modesta, correta, o Senhor Deus, através da sua bondade e do poder da sua palavra, que é viva e eficaz,
faz com que a vida daquela pessoa venha a se prolongar, faz com que aquela pessoa venha a viver muito. Isso é realidade. Agora, o oposto disso também é uma realidade. Quando a pessoa vive uma vida louca, como diz o povo aí do mundo, e a própria palavra de Deus diz isso. Quando a pessoa vive uma vida desequilibrada, é uma tendência natural, é possível que esta pessoa venha antecipar a sua morte. Aí, aqueles planos e projetos que ele tinha e que Deus tinha para ele, muitas das vezes não se concretiza. Por isso que Tiago diz que em lugar de falar com arrogância que nós iremos amanhã fazer isso ou aquilo, nós devemos dizer, se o Senhor quiser e vivermos, faremos isso ou aquilo. Meus irmãos, a melhor coisa é fazer planos, projetos, porém confiá-los ao Senhor Deus, apresentá-los ao Senhor Deus. A palavra de Deus diz, no livro dos Salmos, de número 37, versículo de número 5, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. No versículo 6 diz, ele fará sobressair a tua justiça como a luz e o teu juízo como o meio-dia. Entrega o seu caminho, quer dizer, entrega o seu projeto de vida, entrega a sua vida ao Senhor, confia nele. Quer dizer, você vai se esforçar, você vai correr atrás, você vai lutar, mas fazer tudo isso confiando nele, não confiando em si próprio, não confiando na tua própria sabedoria, força, saúde, vitalidade, enfim, mas confiando nele. Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe os teus projetos, os teus sonhos, que o Senhor nosso Deus possa estar abençoando a sua família hoje e sempre para a glória do nome dele.